Bom dia a todos. Obrigada, Carlos. Aqui eu vou começar hoje, a Bruna. Bom dia a todos. Então, hoje o seminário nosso vai ser um pouquinho sobre atividade de água e a microbiologia. Por que medir a atividade de água, né? Por que devemos medir a atividade de água? Bom, a maioria das pessoas medem para prever o desenvolvimento microbiano, né? Aqui eu coloquei uma imagem, né, com um bolor. Mas, além disso, a atividade de água é importante também para a estabilidade física do produto. Como, por exemplo, um produto ele pode perder a crocância, a maciez, né, a textura. Então, é importante medir a atividade de água para você alcançar uma textura ideal do seu produto. Também para você determinar qual o melhor tipo de embalagem para proteção contra a troca com o ambiente. Controlar também a migração da água entre os ingredientes, se uma fase vai ceder água para outra fase, como, por exemplo, aqui na imagem, coloquei um bombom recheado, né, com um licor de cereja. Se você trabalha com pós, é interessante você fazer a medida de atividade de água também para evitar o empedramento e a aglomeração desses pós. A atividade de água também ajuda você a estender a vida de prateleira do seu produto, avaliar as reações químicas, fazer formulação de produtos mais rentáveis e predizer abuso de temperatura nas amostras. Então, né, o que é a atividade de água? A atividade de água ela é a medida do estado de energia de água em um sistema. Eu não preciso ter uma quantidade exata de amostra para saber qual é a atividade de água do meu produto, que ela mede o estado de energia da água naquele meu produto. A atividade de água ela é uma medida qualitativa. Então, ela prevê, né, a segurança e estabilidade alimentar, no que diz respeito ao crescimento microbiano. É um parâmetro muito importante no controle de qualidade da migração de água e de produtos multicomponentes. Afeta várias propriedades físicas e químicas dos alimentos, né? Como falei anteriormente, a textura, viscosidade, reações de Maillard, enzimáticas e de degradação de nutrientes. Bom, a atividade de água, ela possui uma faixa de 0 a 1. Aqui temos uma faixa de atividade de água, né? Que varia de 0 a 1. E a atividade de água sempre será um número menor do que 1. Quanto maior for a atividade de água, maior será a proliferação microbiana. E quanto menor a atividade de água, mais difícil ter esse desenvolvimento microbiano. Abaixo de 0,6, nós não temos o desenvolvimento microbiano. Aqui nesse slide, temos uma tabela com os valores mínimos de atividade de água permitido, né, o desenvolvimento microbiano a 25 graus. Então, a faixa mínima de atividade de água, né? A maioria das bactérias deteriorantes de alimentos, elas precisam de atividade de água mínimo de 0,88 a 0,91. A maioria das leveduras, 0,88. Fungos, uma atividade de água de 0,80. Bactérias halofílicas, 0,75. Fungos xerotolerantes, 0,71. Fungos xerófilos e leveduras osmofílicas podem se desenvolver a partir de 0,60 para cima. Então, abaixo disso, não tem desenvolvimento microbiano. Então, sabendo disso, vemos o quanto a atividade de água é um parâmetro importante para identificar a que tipo de deterioração o seu produto é mais suscetível. Bom, aqui colocamos uma tabela com a faixa de atividade de água de alguns alimentos. Podemos observar que as frutas frescas e vegetais, eles possuem uma atividade de água maior que 0,97. E as aves e pescados, as carnes, os ovos, os pães, os queijos, também possuem uma atividade de água elevada. Para retardar a deterioração de um alimento, né, de um produto, geralmente se utilizam métodos combinados, porque muitas vezes somente a diminuição da atividade de água não é o suficiente para prolongar a vida de prateleira de um alimento. Por exemplo,
você pode reduzir a atividade de água até 0,6 para impedir a atividade de fungos, leveduras e bactérias. Porém, aumenta as chances de ocorrer reações de escurecimento não enzimático e enzimático. E isso pode acabar prejudicando a qualidade do seu produto, né? Como a textura, o sabor. E, por exemplo, você tem um pão e você precisa de uma certa quantidade de água nesse pão para manter uma maciez, né? Uma mastigabilidade. Então, combina-se a diminuição da atividade de água com o uso de aditivos como antioxidantes, ácidos para diminuição de pH, espessantes, estabilizantes e emulsionantes. Além também de utilizar a embalagem adequada para cada caso. Por exemplo, alimentos com um teor de gordura elevado, eles devem ser embalados com material que impeça a incidência de luz. Alimentos in natura, na sua maioria, eles devem ser mantidos refrigerados ou congelados. Então, assim, a atividade de água ela é um parâmetro importante não só para identificar a que tipo de deterioração o alimento é mais suscetível, mas também para definir o tipo do processo pelo qual o produto deverá passar, qual a embalagem mais indicada e as condições de armazenamento, porque tudo isso vai implicar na qualidade do seu produto final. Agora a Tânia ela vai entrar mais aprofundado nos quesitos de microbiologia. Testando o áudio. Alô? Uhum. Você? Alô? Tá me ouvindo agora? Tô. Vai saindo aqui. Então tá. Desculpe, pessoal, nós tivemos um problema aqui de som. Então, dando sequência à apresentação da Bruna, eu vou falar mais especificamente da parte microbiológica, de como o micro-organismo utiliza a água para se desenvolver ou como a gente retira a água para inibir o desenvolvimento microbiano. Então, dando sequência no que a Bruna estava dizendo, vou falar sobre a teoria dos obstáculos. É um conceito de Leibniz, e que, numa apresentação do Dr. Jorge Cherife, ele disse assim, não existe a bactéria perfeita capaz de vencer qualquer obstáculo. A bactéria pode ser termorresistente, pode se desenvolver em pH baixo, mas, por exemplo, ela é sensível a uma atividade de água. Sim? Então, ele propôs essa teoria dos obstáculos. Vai ter ou um fator intrínseco ou um fator extrínseco que impede a multiplicação do micro-organismo. E aí, ao invés de você usar uma temperatura extrema ou um pH extremo, você pode combinar fatores que serão o obstáculo deste seu produto.
Por exemplo, aqui é o que ele propôs. Eu tenho a legenda aqui. O F é aquecimento, né? Se eu coloco uma temperatura para diminuir a carga microbiana, o T é conservar em refrigeração, a W é atividade de água, pH, acidificação, potencial de óxido-redução, a utilização de preservante ou a utilização de micro-organismos competidores, vitaminas e nutrientes como barreiras. Então, o micro-organismo, por exemplo, esse número 3, ele pode vencer a refrigeração, mas a atividade de água o impede de multiplicação. E assim eu tenho uns exemplos, como esse último, refrigeração, atividade de água, mas o pH é uma barreira. Então, eu preciso usar, muitas vezes, uma combinação de obstáculos para você prolongar a vida de prateleira do seu produto. Falando especificamente em micro-organismo, nós vamos aqui fazer uma classificação geral dos micro-organismos como deteriorantes, que alteram a característica do produto. Ele vai se proliferar no meio, né, e produzir substâncias químicas, metabólitos que são prejudiciais para os humanos ou os animais, deteriorando o produto, alterando a cor, o odor, o sabor, a textura, o aspecto em geral do produto. Os micro-organismos patogênicos, que são aqueles que causam um risco à saúde, tanto dos humanos quanto dos animais, tá? Para esses micro-organismos se desenvolverem, dependem de inúmeros fatores, inclusive da presença de água, e ela vai causar ou não doença também dependendo do estado geral, da individualidade de cada um. E existem os micro-organismos tecnológicos, ou seja, os que são benéficos e são utilizados para transformar os produtos, como, por exemplo, vinhos que são fermentados, cervejas, fermentos para purificação, fermentação de leite para produzir iogurtes ou queijos. Então, são os micro-organismos tecnológicos utilizados na indústria, principalmente na indústria de alimentos. Aqui alguns exemplos de micro-organismos patogênicos ou deterioradores. Paracelsus, que é considerado o pai da alquimia, o pai da química, ele sempre dizia assim: a dose faz o veneno. O Clostridium, principalmente o Clostridium botulinum, que causa uma doença muito grave, né, que é o botulismo, ou Clostridium tetani, que causa o tétano, a pessoa morre em tetania, que é uma contração muscular muito sofrida. A dose, então, faz o veneno. Hoje em dia, a toxina botulínica é utilizada para tratamento de doença. Assim como ela pode matar numa dose, ela também pode fazer o tratamento de doença. Mas, em princípio, o Clostridium é um micro-organismo patogênico bastante conhecido, assim como a salmonela e os aspergilos. Aspergilos fungos, né? Clostridium e salmonella bactérias. E muitos micro-organismos benéficos, né? Lactobacillus, Streptococcus. O Streptococcus também, dependendo da linhagem, é aquele que causa inflamação na garganta. Mas também tem a linhagem do Streptococcus junto com Lactobacillus, que produzem o iogurte, né? Fazem a fermentação do iogurte. Saccharomyces, uma levedura bastante utilizada na indústria de alimentos. Penicillium, né? É o fungo da indústria farmacêutica, de onde se extrai a penicilina, né? Um medicamento. Então, micro-organismos benéficos. Aqui nós temos, então, a curva de crescimento do micro-organismos. Em linhas gerais, nós temos uma fase de latência
é a fase em que o micro-organismo está se adaptando ao meio de cultura, ao meio de alimento, ou de cosmético, ou de medicamento. Então, um micro-organismo pode se adaptar facilmente e essa fase lag ser curta, ou ela pode, se o meio não estiver adequado, essa fase de latência ser mais longa. Nós temos uma fase exponencial, em que o micro-organismo já está adaptado aquele meio contém todos os nutrientes que ele precisa para se desenvolver, a temperatura ótima. Um micro-organismo, supondo uma E. coli, Escherichia coli, uma bactéria, dá origem a 2 a 4, 4 a 8, 8 a 64, vai num crescimento exponencial. E tem bactéria que vai, a cada 10 minutos, ela se reproduz. Então, em 1 hora, você já tem uma população muito grande do micro-organismo. Por isso, é um crescimento exponencial. Esse crescimento exponencial se dá até o momento em que já houve o consumo grande dos nutrientes e entra numa fase estacionária. Eu vou ter um equilíbrio entre a morte celular, né, de uma bactéria, ela libera nutrientes para aquele meio, quando ela morre, que outras vão se desenvolver, mas também ela libera toxinas do seu metabolismo, metabólitos, que vai começando a impedir também o desenvolvimento exponencial dos micro-organismos. Então, vou ter uma fase estacionária e, por fim, uma fase de declínio, onde acabam os nutrientes, já o meio fica desfavorável por causa da quantidade de metabólitos e o micro-organismo começa a entrar numa fase de dormência. Se ele esporula, ele vai começar a esporular. Se ele não esporula, ele vai entrar numa fase de hibernação, numa fase de latência. Tá? O micro-organismo pode ficar nessa fase por um longo período, mas quando se tornar favorável, ele volta a germinar, ou se ele for desfavorável por muito tempo, ele pode acabar morrendo e não conseguir germinar. Às vezes nem morre, mas ele fica numa hibernação completa. Aqui nós colocamos por escrito isso que eu falei, tá? Para vocês terem por escrito. Acabamos colocando o exemplo da Escherichia coli, só porque essa semana falou-se muito da Escherichia coli no Rio Sena, da atleta belga que teve uma intoxicação por causa da E. coli nadando no Rio Sena. Então, coloquei aqui como ela se reproduz. Tá? A fase lag, a fase log, a fase estacionária e a fase de morte celular. Sim. O que são esses fatores que propiciam o melhor desenvolvimento de um micro-organismo? Se todos esses fatores estiverem ótimos, o micro-organismo vai se desenvolver bem. São os fatores intrínsecos do produto e fatores extrínsecos externos. Entre os intrínsecos, atividade de água, pH, o potencial de oxidorredução, a composição química e os fatores antimicrobianos naturais que o produto pode ter. E os fatores externos ou extrínsecos, temperatura do ambiente, a umidade relativa e a composição da atmosfera. Tá? Tudo isso, estando em condições ótimas, o micro-organismo vai se desenvolver muito facilmente. Se um desses fatores não estiver bem, o micro-organismo vai ter uma redução na sua fase de desenvolvimento, principalmente na exponencial. Nós vamos tratar aqui se tudo estiver bem, com exceção ou variando a atividade de água. Tá? Como um micro-organismo se desenvolve se variar a atividade de água. Como que a atividade de água age no micro-organismo? Fiz um desenho aqui, meio
esquemático, mas se eu tenho uma bactéria, por exemplo, uma célula, um coccus, né, já que é redondo, internamente com atividade de água de 0,95. E o meio externo, o meio de cultura onde ela está, tem atividade de água de 0,90. Essa bactéria precisa se adaptar a este meio. O que ela faz para se adaptar? Ela vai mover uma certa quantidade de água para fora da sua célula. Então, ela vai perder um pouco, vai alterar essa permeabilidade da membrana e fazer com que a água saia, tentando entrar em equilíbrio com a atividade de água do meio. Acontece que a bactéria não consegue perder a água completamente até ficar em 0,90. Então, ela altera mais a permeabilidade, né, da membrana para se adaptar e deixa com que alguns aminoácidos ou alguns polióis pequenos entrem dentro da sua célula, tentando abaixar essa atividade de água interna dela. Ela vai perder a turgência dela, não vai conseguir se reproduzir. Ok? De toda forma, o micro-organismo não consegue entrar em equilíbrio com 0,90 de atividade de água. Vai ficar internamente com 0,93, no meio externo de 0,90. O que vai acontecer? Se ela não alcança o equilíbrio, ele vai entrar em latência, não vai ocorrer a proliferação, e quem esporula vai começar a esporular. E vai ficar nessa condição até o meio ser favorável para ela absorver a água, chegar a 0,95 e se reproduzir. Ok? Aqui também eu coloquei por escrito isso que acabei de apresentar, para vocês terem aí. Então, nós temos que o efeito da atividade de água na estabilidade microbiológica, tá? A atividade de água é um dos principais fatores para prevenir ou limitar o desenvolvimento microbiano. Se eu quero prevenir ou limitar, eu tenho que saber qual é o valor de atividade de água do meu produto. Em vários casos, o parâmetro de atividade de água é o responsável pela estabilidade do produto, modula a resposta microbiana e determina qual o tipo de micro-organismo desenvolverá no produto. Vou apresentar para vocês uma tabela. Essa tabela é bastante popular, tá? Inclusive, a gente tem essa tabela bem organizadinha, se vocês quiserem, depois nos mandem um e-mail que a gente envia a tabela completa para vocês. Sabendo qual é a atividade de água, eu sei qual é o tipo do micro-organismo que pode se desenvolver naquele produto. Tá? Se a condição for adversa de atividade de água, né, vai causar um estresse osmótico e vai esporular ou vai entrar em latência, até que a condição fique ótima para o micro-organismo germinar e desenvolver novamente. Posso ter produção de metabólitos secundários ou toxinas que também afetam a produção de toxina, conforme a atividade de água. Então, aqui, uma tabela bem resumida, mas de micro-organismo de importância para a saúde pública. Então, a gente tem aqui, por exemplo, os Clostridium precisam de bastante água para se desenvolver, né? De 0,95 a 0,97. Mas para produzir a toxina, para produzir a micotoxina, né, a toxina botulínica, eu vou precisar de uma atividade de água mais alta. Veja que, para se desenvolver, preciso de um valor de atividade de água, para produzir a toxina, preciso de uma atividade de água mais alta. Ok? Isso para todos os micro-organismos. Por exemplo, micotoxinas, eu trabalhei bastante com micotoxinas, com aflatoxina. Nós temos que os fungos, eles conseguem se desenvolver numa atividade de água mais baixa do que as bactérias. O Aspergillus flavus, por exemplo,
ele consegue se desenvolver numa atividade de água mínima de 0,78 a 0,80. Mas, para produzir a micotoxina, ele precisa de uma atividade de água mais alta, ok? E assim com todos os micro-organismos. Existem os micro-organismos que são benéficos, certo? E aqui alguns exemplos de onde eles são usados. Nos picles, né, eu coloco lactobacillus e pediococcus, leite fermentado, pão, kefir, iogurte, o shoyu. Essa semana a gente falou bastante de shoyu aqui, da fermentação do shoyu, da produção de álcool, os micro-organismos que fazem a fermentação da soja para produzir o molho shoyu, queijos, cerveja, vinhos e os embutidos. Aqui alguns exemplos, os micro-organismos que se desenvolvem e a faixa de atividade de água. Eu peguei esses dois slides, este e o próximo, de uma apresentação da Eurofins sobre probióticos, né, os micro-organismos benéficos. E eles diziam bem sobre a importância de se medir a atividade de água quando você está produzindo probióticos. Então, a atividade de água tem sido utilizada como uma ferramenta inestimável para determinar o perfil de estabilidade dos produtos probióticos em preparações farmacêuticas. Os dois principais fatores envolvidos com a estabilidade de preparações probióticas liofilizadas durante o processo de fabrico e armazenamento são atividade de água e temperatura. Então, para vocês verem o quanto é importante você saber qual é a atividade de água quando você está produzindo os probióticos. E aqui também eles dizem que, além de você fazer a contagem, você medir a atividade de água é um parâmetro que te dá a certeza de que você tem células viáveis ao longo da vida útil daquele produto. Como é um probiótico, eu quero ter micro-organismos vivos, células viáveis. E aí você controla a atividade de água durante a vida daquele produto e você tem a certeza de que o micro-organismo está lá, presente, com células viáveis. Como que a atividade de água influencia na proliferação microbiana? Esse gráfico é do Dr. James Scott, de 1957, é a primeira publicação em que se utiliza o termo atividade de água. Ele fez um cultivo de estafilococcus em meio de cultura num caldo e ele variou neste caldo somente a quantidade de água. Todos os nutrientes em quantidades ideais, foi incubado a 30 graus Celsius e ele variou a quantidade de água. E aí o que nós temos que, quando eu tenho água em abundância, com atividade de água de 0,99, nem tem fase de latência. Já entra na fase exponencial, ou seja, uma reprodução grande até atingir a fase estacionária. Conforme vai caindo a quantidade de água, nós temos então em 0,87, que é o limite de desenvolvimento do Staphylococcus, já precisa de um tempo de adaptação naquele meio, e a proliferação, a quantidade de células viáveis é menor. Então, aqui eu tenho um número de células muito maior em 0,99 do que em 0,87. A atividade de água, portanto, ela vai reduzir, dependendo, reduz a quantidade de micro-organismos se ele estiver produzindo. Se eu tiver um valor de atividade de água abaixo do que é o ideal para o micro-organismo, ele vai ficar constantemente em fase de latência. Por exemplo, se eu tenho um Clostridium e ele está numa fase, num meio com atividade de água abaixo de 0,90, esse Clostridium vai ficar sempre em latência. Se sobe um pouco a atividade de água para 0,92, 0,93, eu vou ter uma curva
de reprodução menor do que se esse Clostridium estivesse no meio com 0,97, 0,98 de atividade de água. Tá? Então, diminuindo o valor da atividade de água, eu vou diminuir a quantidade de micro-organismo. Se a atividade de água estiver abaixo do limite que o micro-organismo é capaz de se desenvolver, ele vai ficar numa fase de latência. Se ficar numa fase de latência por muito tempo, ele pode morrer, pode não conseguir mais germinar. Então, a importância de você conhecer o valor da atividade de água do seu produto, saber qual é o ideal e contra o que você está lutando. Sim. Aqui nós colocamos alguns métodos de preservação de alimento. Quando eu coloco a adição de sal no meu produto, eu faço uma salga que eu preservo o meu produto. Adição de açúcar, preservo, faço compotas, secagem ou desidratação ou congelamento. Todos esses métodos eu trabalho com a água. Redução da água, quando eu coloco sal, açúcar, faço uma secagem, uma desidratação, eu estou retirando uma certa quantidade de água, estou diminuindo a atividade de água. Quando eu congelo um produto, eu imobilizo a água, não deixo a água disponível para que ocorram as reações de deterioração do produto. Então, a preservação ou a conservação do alimento passa sempre pela atividade de água. Ou seja, de alguma forma eu tenho que reduzir ou imobilizar a água presente no meu produto. Aqui nós colocamos alguns métodos, né, para você reduzir a quantidade de micro-organismo ou reduzir a água do seu produto. A pasteurização, esterilização com calor, você diminui a quantidade de micro-organismos viáveis. A liofilização, você baixa a atividade de água para um extremo de 0,1, 0,2, 0,3 e não tem o desenvolvimento microbiano. Se o seu produto, você não pode sofrer uma pasteurização, um calor extremo, ou não dá para desidratar completamente, eu vou adicionar preservantes, aditivos que vão fazer com que o meu micro-organismo não consiga se desenvolver. Ou ele é um bactericida, ou ele é um bacteriostático, fungicida ou fungiostático. Adiciono no meu produto para não deixar os micro-organismos se proliferarem. Por exemplo, os embutidos, eu não consigo colocar, abaixar a atividade de água, mortadela, por normativa. 0,955 de atividade de água, 955 atividade de água, máxima que pode ter. Tá? Não vou poder colocar para esterilizar numa temperatura muito alta, que aquela minha carne vai virar uma sola de sapato. Vou ter que colocar uns preservantes. Né? Posso colocar nitrito, nitrato, sal, tudo que faça com que a atividade de água abaixe de 0,955, né, no caso da mortadela. Então, são os preservantes que nós podemos colocar nos produtos para diminuir a atividade de água ou para inibir o desenvolvimento do micro-organismo. Os próximos slides eu coloquei aqui porque muitas pessoas me perguntam se a Anvisa cita alguma coisa sobre atividade de água, se tem alguma normativa. Eu acabei de falar da normativa da mortadela, mas tem essa normativa 60 de 2019, RDC 331/2019, do Ministério da Saúde, junto com a Anvisa. Aqui o objetivo dessa instrução normativa, né? O objetivo é proteger a saúde dos consumidores, fornecendo os padrões microbiológicos a serem adotados pela cadeia produtiva de alimentos.
Ela é facilmente encontrada, vocês podem baixar, tem no site, né, do Diário Oficial, vocês encontram facilmente. Eu coloquei aqui só alguns itens que citam a atividade de água. Tem vários itens citando, mas eu coloquei aqui só alguns para mostrar para vocês que tem algumas normativas sobre atividade de água pela Anvisa. O alimento, por exemplo, neste item 2 aqui, um alimento que é comercialmente estéril. Então, ele passou por algum processo de esterilização. Aí, a atividade de água pode estar acima de 0,85. Ok? Nesse outro, né, em relação à Listeria monocytogenes, a Listeria é uma bactéria difícil de ser encontrada, mas quando é encontrada, ela é perigosa, certo? E aí, alimentos que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes situações. Aí, na terceira, nós temos alimentos com atividade de água menor ou igual a 0,92. Tá? Então, precisa de atenção para a Listeria monocytogenes. Agora, alimentos com combinação de pH menor ou igual a 5 e atividade de água menor ou igual a 0,94. Aqui, então, já é aquela tecnologia de barreira, combinando pH com atividade de água. Tá? Então, coloquei dois itens aqui da normativa para mostrar as referências em relação à atividade de água. A Anvisa tem também um manual, nem sei se chama manual, uma apostila, de perguntas e respostas em relação a padrões microbiológicos. Tá? É uma apostila bem grande, extensa, e eu coloquei aqui duas perguntas também que têm a ver com atividade de água, né? Como proceder quando não há padrão estabelecido para determinado alimento? Ou seja, não tem normativa para todos os alimentos descritos em normativas, certo? Porque tem muito mais variedades de alimento. Se o seu alimento não está descrito em nenhuma normativa, o que você faz? Então, a resolução não apresenta critérios microbiológicos para certos alimentos, pois ou são considerados ingredientes, não sendo ofertado diretamente ao consumidor, ou seja, é o fabricante, né? Ou possuem características intrínsecas, como atividade de água e pH, que não permitem a multiplicação de micro-organismos. Ou seja, se o meu produto tem um pH que inibe o desenvolvimento, se o meu produto tem ou uma atividade de água, ou um pH que inibe o desenvolvimento microbiano, né, eu não tenho, então, um padrão estabelecido. E essa outra pergunta que tem lá, por que a instrução normativa não estabelece padrão para todos os indicadores higiênicos sanitários? Por exemplo, para as bactérias mesófilas, bolores, leveduras, enterobacteriáceas, psicrófilos e etc. Tá? Então, eles respondem que alimentos com atividade de água baixa, devido à secagem ou alta concentração de gorduras ou sais, não vai ter a suscetibilidade ao desenvolvimento de micro-organismos. Por isso, então, que não teria um indicador higiênico sanitário. Precisa que esteja com uma atividade de água baixa. Abaixo de 0,6 não tem desenvolvimento microbiano. Fica aqui a atenção. Não é porque o seu micro-organismo, porque o seu produto tem uma atividade de água baixa, que você não precisa estabelecer todos os critérios de HACCP, de boas práticas de fabricação. Precisa ter a contagem de micro-organismo dentro do limite, abaixo do limite, mesmo a atividade de água sendo baixa. Porque qualquer aumento de atividade de água no seu produto, devido a uma embalagem que permite que absorva a umidade relativa do ar, ou
ocorreu um aumento de uma temperatura e aumentou a atividade de água, se o micro-organismo estiver presente, ele vai começar a germinar, a se desenvolver. Então, todos os procedimentos de boa fabricação são necessários e manter a quantidade baixa de contágio de micro-organismo também é importante, mesmo para produtos com baixa atividade de água. Okay? Essa tabela que nós temos, ela maior, eu comprimi para pôr aqui só para mostrar para vocês. A faixa de atividade de água, os micro-organismos que se desenvolvem preferencialmente nessa faixa de atividade de água e exemplo de alguns alimentos na faixa de atividade de água. Por exemplo, de 0,95 a 0,91 de atividade de água, quais são os micro-organismos que se desenvolvem? Pseudomonas, serratia, tá? E os alimentos como queijos, cheddar, carnes curadas, mortadela, salames, pães, ficam nessa faixa de atividade de água. Então, se eu estou fabricando um presunto ou uma mortadela, contra quem eu vou estar lutando? Contra quem eu não quero que se desenvolva? Tenho aqui os micro-organismos e vou saber quais são os conservantes que eu preciso. Uma tecnologia de barreira e adição de preservantes. Ok? Bom, nós estamos encerrando aqui a nossa apresentação. Estes são os nossos analisadores de atividade de água, né? A Aqualab, bastante conhecida no mercado, nas universidades, e estamos abertos para dúvidas, para responder as perguntas de vocês. Muito obrigado, Tânia, Bruna, pela excelente apresentação. Obrigado a cada um dos nossos participantes nessa manhã. Então, nós vamos agora iniciar a sessão de perguntas e respostas e convidamos aos participantes que enviem a sua pergunta e nós vamos procurar respondê-las na medida que vamos recebendo aqui na sequência. Antes de iniciar a perguntas e respostas, só enfatizando para quem chegou agora ou talvez no meio da apresentação, que tem um link que eu estou reenviando agora, onde é possível você baixar uma cópia da apresentação em PDF. Basta olhar no seu chat, que vai aparecer o link. Lá você pode baixar o PDF da apresentação. Daqui a pouquinho, assim que terminar o seminário, vamos incluir uma cópia da tabela que a Tânia mencionou há um minutinho atrás. E também nós vamos, até o final do dia, colocar uma cópia do vídeo, da própria apresentação, um link para o YouTube, tá bom? Então, é só salvar esse link aí que vai encontrar todo o material relacionado a essa apresentação. Muito bem, então nós já temos aqui uma sequência de perguntas. Vamos iniciar com a pergunta da participante Suzana, Suzana. E ela faz a seguinte pergunta. Bom dia. Dá para saber se fungos produziram microtoxinas no alimento através da atividade de água? Existe alguma forma de saber se um alimento tem microtoxina visualmente? Ou seja, o consumidor consegue saber isso de alguma forma? Pergunta da Suzana. Agora sim. Foi? Foi. Suzana,
Em princípio, não dá para saber se foram produzidas micotoxinas, tá? Visualmente não dá, e por valores de atividade de água também não. O que você consegue saber é se qual é o micro-organismo, por exemplo. Eu trabalhei bastante com aspergilos parasíticos, 0,85, o micro-organismo, o parasítico, se desenvolvia, mas ele demorava bastante para esporular. Então, provavelmente, ainda não estava produzindo micotoxinas. Mas visualmente não dá para saber, e pelo valor de atividade de água também não dá para saber se ele produziu ou não. Micotoxina só extraindo e fazendo ou um TLC ou um HPLC para você saber se ocorreu a produção. Qualquer tipo de micotoxina, né? Ocra, afla, você tem que fazer uma extração e fazer uma corrida cromatográfica, ou por TLC ou por HPLC, por estereoscópio. Você vai precisar fazer um outro método. Excelente. Excelente pergunta, Suzana. Muito obrigado. A próxima pergunta é do participante João, e ele pergunta o seguinte: o baixo pH de um produto pode impactar negativamente no animal que for consumir o produto? Perdão, áudio? Eu vou repetir a pergunta. Então, é uma pergunta do participante João. O baixo pH de um produto pode impactar negativamente no animal que for consumir o produto? Se o baixo pH pode impactar no animal que vai consumir o produto? Isso, exatamente. O baixo pH de um produto pode impactar negativamente no animal que for consumir o produto. João, em princípio, não sei se um pH ácido impacta uma ração animal. Se o animal vai ter algum impacto ao se alimentar de alguma coisa ácida. Não sei. Teria que ver com algum zootecnista, algum veterinário, se produtos ácidos impactam de alguma forma Muito bom. Obrigado, João, pela sua participação. A próxima pergunta é do participante Vitor. Ele faz uma pergunta, o Vitor, gostaria de orientações gerais sobre a realização das análises de atividade de água nos equipamentos. É uma pergunta de como funciona a análise. Vitor, você pode nos enviar um e-mail, porque daí a gente tem uns vídeos, tem uns slides de como utilizar os equipamentos. Preciso saber qual é o modelo do seu equipamento e qual é o tipo de amostra que você tem, mas, em geral, nos Aqualabs, você coloca a sua amostra até metade da cápsula, coloca no equipamento, a temperatura precisa estar bem próxima, não precisa, né? Mas é bom que esteja próxima do que está ajustado o seu equipamento. Se o seu equipamento está ajustado para 25 graus Celsius, que a sua amostra esteja perto de 25 graus Celsius, coloca no equipamento e faz a leitura. Se você precisa de outras orientações, então você pode nos mandar um e-mail que a gente passa aí ou o vídeo ou os slides de como utilizar os equipamentos.
Muito obrigado, Vitor. E só para reconhecer aqui a pergunta da participante Cláudia, faz uma pergunta bem parecida, na qual ela pergunta o seguinte: gostaria de entender como funciona o analisador de atividade de água. Eu acredito que seja bem parecido com a pergunta do Vitor. Cláudia, a gente tem um seminário chamado Métodos e Procedimentos para Medida de Atividade de Água. Lá a gente fala dos diversos tipos de sensores que medem a atividade de água, as vantagens e desvantagens de cada um, a exatidão de cada sensor e como executar uma melhor leitura. Também temos um seminário chamado Dúvidas na hora de medir a atividade de água, que é bem, assim, quanto de amostra eu coloco, qual a temperatura, e tem um outro seminário chamado Procedimentos Básicos para uma boa leitura de atividade de água. Todos esses três são relacionados a equipamentos, sensores de como medir a atividade de água e como preparar. Nós podemos passar o link desses seminários para vocês, eles estão todos no nosso canal do YouTube. Muito bem. A próxima pergunta é da participante Fabiola, e ela pergunta o seguinte: em alimentos congelados, é possível realizar atividade de água e o resultado é confiável? Fabiola, não dá especificamente para você medir a atividade de água de produtos congelados. Dá para você fazer cálculos e saber qual é a atividade de água do seu produto congelado. Tá? Um tempo atrás existia um equipamento que media a atividade de água por ponto de congelamento. É um outro princípio, né? Mas ele não era muito preciso, meio que saiu do mercado. Mas vai baixando a temperatura até congelar o produto e ver em qual temperatura o produto se congela. Dependendo da quantidade de água, congela uma temperatura mais alta ou mais baixa de congelamento. Tá? Mas a maioria dos produtos, se você quer medir a atividade de água do produto congelado, você faz por cálculos. E a gente tem um seminário também da medida de atividade de água em produto. Excelente. Então parece que a gente vai ter que mandar o link do nosso canal do YouTube para compartilhar. No link que nós enviamos há uns minutos atrás, ele já dá acesso ao nosso canal, mas quem não conseguir encontrar um seminário específico, pode ficar à vontade de enviar um e-mail e a gente encaminha o link certinho, tá bom? A próxima pergunta é da participante Ana Paula, e ela tem a seguinte dúvida. Tânia, a curva de crescimento microbiano influencia diretamente a medição de atividade de água? Como descobrir o momento ideal para medir a atividade de água para realizar um estudo comparativo por diferentes laboratórios? Como garantir que a amostra está no momento estável para preparação e envio para estudo interlaboratorial? Bem no começo a pergunta é: a curva de crescimento microbiano influencia diretamente a medição da atividade de água? Ana Paula, eu não sei se eu entendi bem essa colocação sua, se a curva de crescimento influencia na medição de atividade de água. Não consegui entender essa parte
da sua pergunta. Tá? Vou responder o restante, mas depois, se você puder mandar um e-mail para a gente, nesse e-mail aqui que eu coloquei na tela, para eu poder entender melhor a pergunta e poder te responder. Em relação ao preparo da amostra e envio para interlaboratorial, você tem que pegar uma amostragem significativa, fazer o parcelamento, né, o quartejamento da sua amostra, daquela amostragem que você fez, que ela é significativa, embalar, muito bem embalada, tá? Numa embalagem você sabe que não vai ter troca com o meio ambiente, muito bem fechada, e enviar para os laboratórios que vão fazer o interlaboratorial. Tem que marcar o dia, a hora, a temperatura do ambiente, a temperatura que vai ser feita a leitura, para vocês terem um resultado coerente, ok? Então, importante que a amostragem seja bem feita, a embalagem bem feita e ter o procedimento de leitura igual para todos. Muito obrigado, Ana Paula, pela sua participação. Bom, nós estamos nos aproximando do fim da sessão de hoje, o tempo que foi alocado, mas nós temos ainda várias perguntas aqui. Eu só queria mencionar o nome dos participantes que enviaram a pergunta para ficar registrado, e aí essas perguntas nós vamos ter que responder por e-mail ou por uma outra forma, devido ao tempo que já está estourado aqui hoje. Então, nós temos perguntas do participante Alexandre, do Marcos, da Ana Paula, da Denise, da Suzana, da Rebeca, do Wilson, da Cláudia, uma outra pergunta do Wilson, do Jorge, do Pedro Xavier e da Ana Paula. Então, se eu não pulei nenhum nome aqui, porque a tela é dinâmica, essas são as perguntas que ainda estão pendentes. Então, eu queria só passar a palavra para a Tânia, para a Bruna, para considerações finais. Muito obrigada pela participação de todos. Aqui vocês podem nos encontrar nas redes sociais. Aqui tem a página do YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, o LinkedIn e o site da empresa. Muito obrigada e tenham um bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pela participação no seminário. Nós vamos responder as perguntas, enviar por e-mail para todos e também vamos publicar no nosso site. Aqueles que eu não entendi a pergunta ou se quer complementar a pergunta, pode mandar também para o nosso e-mail. Convidamos a todos para nos seguirem nas nossas mídias sociais. A Bruna tem publicado com uma certa frequência, né, algumas dicas de utilização dos equipamentos e também dos eventos que nós estamos participando. Então, agradeço a todos pela participação e aguardo também sugestões de temas e se vocês estão gostando ou não dos nossos seminários. Muito obrigada. Então, muito obrigado a todos. Respondendo a pergunta da Ana Paula. Alguém solicitou o e-mail. O e-mail está em tela agora, então ficou um pouquinho mais fácil. Muito obrigado a todos e com isso encerramos o seminário dessa manhã. Uma excelente semana a todos.